Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Boa noite para todos que estão do outro lado da nossa telinha. Sejam todos bem-vindos à nossa capela de Nossa Senhora Auxiliadora para celebrarmos esta Eucaristia. Vamos pedir hoje pelas famílias de Dona Elvira, pela família Vergne, pela família Castro, pela família Marques, por Sandra e família e por todos os amigos e amigas que estão conectados nesse momento com essa celebração eucarística. Pela internet nos chegam as seguintes intenções. Estou pedindo pela saúde de Felipe e sua família. Maria das Graças pede novamente orações por Jennifer Lorena Bispo da Silva, está precisando muito. Vamos pedir, pode pedir quanto você quiser, Maria das Graças. A oração é um dom de Deus. Dinalva Campos Peixoto pede pela saúde do mundo. Isabel Freitas pede pela sua saúde, pela saúde de Michele Freitas, por Igor Freitas, Zion Freitas e Nayara Kelly. Ana Maria de Paula, bom dia, Padre. Peço oração pela saúde do meu pai, Adolfo Lemos Santos, que está internado na UTI clínico do Hospital Santa Isabel. Josiane Maria pede a Deus a cura do seu filho, Felipe, e nos dê toda a força diante das tribulações. E pede também pela saúde do pequeno Alian, que o Senhor cure e ajude sua família. Elza Maria pede orações por nossa saúde, que Deus tenha misericórdia de todos nós. Binha Magalhães, boa tarde, Padre, peço pela saúde e paz para todos nós, amém. Rosana Santos, minha amiga Rosana Santos, gente, 10. Boa noite, Padre, peço oração pela saúde de Luciano Trindade, Selma, Deus restaure a saúde deles, amém, Rosana, amém. Lene Amorim, peço oração pelo mundo inteiro, que Deus tenha misericórdia de nós, de todos nós. E Marianita Oliveira, pelo afastamento da Covid em nossa família. Juju Menezes, pela alma de Maria do Céu Menezes Lima, falecida dia 27. Ok, vamos rezar também por ela, Juju Menezes. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas e peçamos a Deus o perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, pela vossa força nos fizestes filhos da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Amós.
Buscai o bem, não o mal, para terdes mais vida. Só assim o Senhor Deus dos exércitos vos assistirá, como tendes afirmado. Odiai o mal, amai o bem, restabelecei a justiça no julgamento. Talvez o Senhor Deus dos exércitos se compadeça do resto da tribo de José. Aborreço, rejeito vossas festas, diz o Senhor. Não me agradam vossas assembleias de culto. Se me oferecerdes holocaustos, não aceitarei vossas oblações, e não farei caso de vossos gordos animais de sacrifício. Livrai-me da balbúrdia dos teus cantos, não quero ouvir a toada de tuas liras. Que a justiça seja abundante como água e a vida honesta como torrente perene. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Escuta, ó meu povo, eu vou falar. Ouve, Israel, eu testemunho contra ti. Eu, o Senhor, somente eu sou o teu Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Porque as feras da floresta me pertencem, e os animais que estão nos montes aos milhares. Conheço os pássaros que voam pelos céus, e os seres vivos que se movem pelos campos. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Não te diria, se com fome eu estivesse, porque é meu o universo e todo o ser. Porventura comerei carne de touros, beberei acaso o sangue de carneiros? A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos, e deste as costas às palavras dos meus lábios. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala do irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que queres? O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, e afogando-se nas águas, os homens que guardavam os porcos fugiram. Indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos ainda na temática de Oséias e também a viagem missionária de Jesus, que atravessou o lago, chegou lá na região dos Gadarenos, e vamos ver daqui a pouco o episódio ocorrido
naquelas bandas. Ora, a profecia de Amós hoje continua na mesma tensão social, na mesma tensão da desobediência e na mesma crítica e denúncia daqueles que massacram o povo. E hoje o profeta nos mostra de fato a rejeição total da parte de Deus em relação ao povo de Israel. Buscai o bem e não o mal, para terdes mais vida. Só assim o Senhor Deus dos exércitos os assistirá, como tendes afirmado. Isso é, de um lado tem essa afirmação de que Deus vai ajudá-lo, mas do outro lado tem essa ausência de prática. Isso é, uma vida que se vive como se Deus não existisse. Buscai o bem e não o mal. Está lá na lei de Moisés, né? Se escolheres o bem, vivereis, vós e vossas gerações. Se escolheres o mal, perecereis. Então, o bem e o mal aqui é a típica representatividade da mentalidade natural e oriental. Isso é, de um homem que é mau, do outro que é bom. De um Deus bom e de um Deus perverso maravilhoso, né? E isso foi, no mundo bíblico do Antigo Testamento, foi muito evolutivo, né? Quando nós sabemos que, na verdade, o bem é Deus, é o que existe, né? O mal é o não existente, o não ser. O mal, de fato, é um parasita que não existe. Em poucas palavras, o mal, na verdade, é a ausência do bem, acredita a igreja e os cristãos, os católicos. Mas a mentalidade bíblica respira esse dualismo, né? Do bem e do mal. O mal, por si mesmo, não é um Deus, não é uma substância. E ele vive no mundo que é criatural, isso é, o mundo humano. E ele, no mundo humano, ele pode se manifestar de formas criativas ou de formas subjetivas. Portanto, o mal aqui, ele vai entendido como uma atitude moral completamente negativa, destrutiva, que abate conceitos religiosos, vida moral inadequada, vida ética digna. Então, o mal é esse mal. Não é o mal enquanto si, porque o mal enquanto si não existe na cabeça dos cristãos da época dos primeiros padres e até hoje, né? O mal de fato não existe. E além disso, é a ausência do bem que representa o mal. Porque o mal, como eu disse antes, não é uma substância, não é um Deus, não é uma força. É apenas o não ser, né? O não existente. E no mundo criatural, no mundo divino, ele não existe. No mundo criatural, ele se manifesta dessa forma, criativa, duradoura, porque tem um homem que auxilia, que faz com que seja e se deixe seduzir por esse, entre aspas, mal. Diante desse quadro, nós poderemos entender o mal no mundo bíblico como um maligno e também como um mal moral, que é o nosso caso aqui, né? O mal moral. Porque esse mal, enquanto figura que vive no mundo humano, que é de fato, a tradição fala de um rebelado contra Deus que cai na terra, esse mal não é um Deus, não tem a substância própria, ele não é independente, ele é de fato parte do imperfeito, né? Então é curioso você ver um autor dizer, olha, o mal é um parasita, isso é, aquele que é imperfeito, aquele que é privado da perfeição, esse é o mal. Então você vê que o mal não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com nada de nada, porque Deus na criação colocou tudo o que poderia colocar de bem no mundo, mas por natureza, a imperfeição do homem é que leva ele a errar, a pecar. Sua limitação criatural, né, é que leva ele a fazer certas coisas. Isso não impossibilita a consciência ou a não consciência do homem. Ele sabe o que está fazendo. E aí também pode ocorrer que, aproveitando das limitações, ele justifique seus erros, seus pecados, suas obras malignas. Então, o nosso autor abre bem a boca para dizer que
Mal e o bem não são duas coisas que vão se combinar nunca. Só assim o Senhor Deus dos Exércitos vai assistir, né? Quando você volta para o caminho do bem, você volta para o caminho de Deus, o caminho do amor, o caminho da lei, segundo o judeu antigo. Não tem um outro caminho a não ser aquele que Deus designou por meio da lei e dos profetas. Portanto, dessa forma, Deus vai assistir a vocês, não obstante tudo que vocês já fizeram. Grita o profeta: odiai o mal, amai o bem. Veja como isso é curioso, né? Se no mundo ocidental, sobretudo no mundo cristão ocidental, se o mal no mundo divino não existe, como aquele que respira o mundo divino pode odiar o mal? Aí ele precisa ter consciência de qual é o mal que está no mundo humano e como evitá-lo. Mas só que aqui está sendo ligado naturalmente à limitação, à falibilidade do ser humano enquanto figura, como eu disse antes, foi feita por Deus com todas as prerrogativas, mas sempre dentro daquela perspectiva da limitação e da falibilidade. Não quer dizer que isso justifique o pecado, porque o pecado eu tenho que ter consciência para escolher. Ninguém peca por acaso. As pessoas escolhem lá no seu inconsciente ou não consciente o que vai fazer, se vai tirar proveito, se não vai, se vai melhorar, se não vai. Não se leva em conta essa ideia da responsabilidade que vem depois da posterioridade do pecado. Ora, o nosso profeta, desesperado para que Israel volte a contemplar a face de Deus, volte na direção da lei e trilhe um caminho como trilharam os vossos pais quando estavam em comunhão com Deus, grita: odiai o mal e amai o bem, porque não tem sentido você amar o mal. Mesmo biblicamente falando, a existência do mal no mundo e tal, não tem sentido você amar o mal, porque o mal, por natureza, vai odiar também você. O mal não tem um partido. Ele, naturalmente, é aquilo que é na sua natureza, na sua limitação e nas suas condições subjetivas e objetivas que ataca o homem no dia a dia da vida. Portanto, restabelecer a justiça no julgamento. Talvez o Senhor Deus dos Exércitos se compadeça do resto da tribo de José. Em poucas palavras, aqui tem um conselho e um apelo do profeta. Não basta fazer somente o bem, mas também fazer a justiça, isso é, restaurar a justiça em qualquer base civilizatória, em qualquer canto do mundo, não importa a época. A justiça é o suporte que garante os direitos às adversidades, que garante naturalmente, né, um sistema onde as pessoas possam reaver os seus direitos, possam reaver de fato as suas liberdades e possam reaver a sua dignidade. Então aqui no caso de nosso Oséias, de Amós, melhor dizendo, tem uma concentração total do poder político, sócio, religioso e econômico que faz das classes mais baixas uma escravidão onde nada foge aos olhos desses que controlam tudo. O apelo de Deus é pela justiça e que voltem à lei, porque a lei é fonte do amor de Deus e da justiça. A prática da lei realiza a justiça no meio dos homens. E aí o autor vai àquilo que é mais caro para os judeus, aquilo que é mais importante. Mesmo as pessoas cometendo seus delitos, elas iam no templo e ofereciam seu sacrifício, pensando que está agradando a Deus, né? Fazia lá a sua aparência, né? Mostrava a sua cara, mostrava a polícia, né? Fazia todo aquele circo litúrgico. E o que é que o profeta diz? Aborreço, rejeito vossas festas, não me agradam vossas assembleias de culto, tudo é hipocrisia, tudo é mentira. Você faz esse circo aqui para pensar que vai me enganar? Eu não aceito, eu não concordo.
Não admito. Se me ofereceis holocausto, não aceitarei vossas oblações, e não farei caso dos vossos gordos animais de sacrifício. Isso é, Deus está de fato refutando, rejeitando, respingindo o que é mais sagrado de Israel, que é o sacrifício para limpar os pecados e a purificação do homem. Se Deus está afastando-se deles, se está naturalmente rejeitando qualquer forma de sacrifício, é porque em uma linguagem antropomórfica, para não dizer humana, Deus rejeitou o seu povo. Não por vontade própria, porque o povo voltou-se contra o próprio Deus com suas atitudes. E aí diz, não são aceitos. Não quero ouvir a toada de tuas liras, que a justiça seja abundante como água e a vida honesta como um torrente presente. Quando você olha na nossa sociedade, aquilo que você mais vê na classe que comanda o Estado é de fato a incoerência, a falta de justiça e uma vida que não é nada honesta. Dessa maneira, tem essa rejeição profunda, é como se o homem desaprendesse ou negasse tudo aquilo que Deus ensina e o fez compreender diante todos esses séculos que passaram. Porque a transmissão da fé, da tradição, da lei e dos profetas vieram ininterruptamente até os judeus do tempo de Amós. Então não tem justificativa para agir da forma com que eles estão agindo. Então o profeta hoje não nos deixa de fato uma sentença, nem um alerta, mas deixa a certeza de que Deus não está nada contente, nada feliz com Israel, por isso rejeita até mesmo os sacrifícios. Isso é, quando você rejeita os sacrifícios, culto, música, liturgia em geral, é que você de fato se torna um povo que não é mais de Deus, que não é mais religioso, porque mesmo que você faça 1 milhão de sacrifícios, Deus não quer aceitar na sua liberdade plena e na sua exigência de justiça. Deus tem todo o poder, tem todo o direito da rejeição, porque Deus não ama a incoerência, a mentira, a malignidade das pessoas que continuam fazendo as coisas indevidas, inadequadas à luz do dia. E depois vai rezar, vai orar, vai oferecer sacrifício, não importa. Sejam sacrifícios humanos, como se fazia na antiguidade, sacrifícios com animais, sacrifícios espirituais. Deus rejeitou, porque, como disse Jesus, buscar primeiro o reino de Deus e depois a sua justiça. E nós sabemos o que significa o reino de Deus. É nessa dimensão que o salmista vai nos dizer: não te diria se com fome eu estivesse, porque o meu universo é todo seu. Porventura comerei carne de touros, beberei acaso sangue de carneiros? Deus não é um homem para comer sacrifício. Sacrifício é para agradar quando se está em comunhão com Ele, ou para pedir perdão quando se rompeu a comunhão. Não existe esse tipo de sacrifício, ninguém está fazendo nada, portanto Deus rejeitou. E nosso profeta vai anunciar algumas coisas a mais, talvez amanhã ou depois, sobre essa questão da rejeição, como eu disse antes, porque Deus não ama a hipocrisia, a incoerência, a mentira, né? Ele rejeita toda forma de injustiça e de tirania, mesmo sendo da parte do homem que vem do seu próprio povo. Deus não abre mão de agir punindo e de fato se distanciando desse tipo de comportamento. O evangelho de hoje é a continuação. Nós vimos, né, que Jesus ontem atravessou o lago e foi lá para a região dos Gadarenos.
E quando chega lá na outra margem do lago, dois, né, gadarenos vieram ao seu encontro, possuídos pelo demônio saído dos túmulos. Parece que na época era muito comum encontrar pessoas endemoniadas ou pessoas loucas, paranoicas, malucas. E como a ciência não tinha resposta, não, aquele cara está endemoniado. Era quando um cara doido, um cara maluco, um cara até mesmo, um cara artista que tivesse grande forma diferente de vida, nem que era louco, era um demoniado. E do outro lado, no mundo religioso, essa era uma forma de condenar as pessoas que não eram simpáticas ao judaísmo e ao mesmo tempo atribuir certas coisas ao demônio porque eles não tinham conhecimento. Não existia psicologia, psiquiatria, né? Isso vai começar lá no mundo grego muito mais tarde. Portanto, a resposta era sempre a mesma. Está endemoniado, a ponto que chega um momento em que quando Jesus expulsa o demônio, os caras dizem, rapaz, é por Beelzebub que eles expulsam o demônio. Então, muitas enfermidades, muitos casos de possessões, na verdade, eram casos clínicos, psiquiátricos, que as doenças elas existiam sempre antes das teorias que vão defini-la como e qual e por que é. Mas, no passar do tempo, e a sabedoria humana desenvolvendo-se cada vez mais, começa a dar nome, a dar valores às coisas que nós carregamos na nossa carne, como as enfermidades. E então, eles eram violentos, e ninguém podia passar por aquele caminho. Quando viram Jesus, gritaram, o que tens a ver conosco, Filho de Deus? Aqui é uma das marcas, né, do Evangelho de Marcos, onde o demônio revela que Jesus é Filho de Deus. E Mateus copiou e trouxe para cá, para dar ênfase à questão do exorcismo. Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Isso é, Jesus nunca veio para entrar em comunhão e dialogar com o demônio ou com o espírito mau. Jesus veio para acabar com ele. Bicho, a parada é a seguinte, aqui a barra é pesada. Você vai ou bota para fora? Você quer o que mesmo? Munido pelo poder do Espírito, munido pela comunhão com Deus, Jesus, observando este homem a uma certa distância, e eles gritavam estava do outro lado pastando uma manada de porcos. O que manada de porcos significa, na verdade, animais impuros. E no dito popular, manada de porcos era a manada dos exércitos romanos, que eram tidas como porcos, como animais de fato que eram animais indignos na cultura judaica. Por isso, né, os judeus desde sempre nunca comeram porcos, a carne de porco e tal, por aí vai. Ora, tu vieste para nos atormentar antes do tempo significa que o demônio já sabe, de fato, qual será o tempo que Jesus vai começar a agir de verdade além das fronteiras. Isso é, das fronteiras inimigas que é o próprio demônio. E aí você vê que tem uma coisa interessante aqui, né? O atormentar, né? O mal aqui é ainda aquela imagem do rebelde que brigou com Deus e foi expulso do paraíso. Por isso ele conhece quem é Jesus, quem é Deus. Ele conhece. Então ele já sabe. É isso o grande medo deles, que sabem quem é Jesus. Ora, os demônios suplicavam. Olha, aqui tem um pouquinho de exagero, né? Porque uma coisa é o demônio ter medo, mas suplicar é um pouquinho exagero do nosso autor, que quer do outro lado apresentar o tamanho da autoridade e do poder e da potência que Jesus tem contra aquilo que nós chamamos de espíritos maus. E disse, olha, observe, o demônio pede, suplica, se vai nos expulsa, mas manda-nos para a manada dos porcos. Aí você, demônios e porcos, animais impuros, junto com a imagem que são de fato os soldados romanos, é tudo uma podridão só.
tudo é impuro, tudo é mal, tudo é ruim. E nessa ótica bem clara, Jesus não disse, sai do homem, ide. Isso é, Jesus faz a vontade do espírito mal que quer ir para lá. Não o destruiu, mas o fez e a manada de porcos se precipitaram. Isso é, mostra aqui uma ideia interessante que é aquela do espírito possuir um corpo que é irracional. Espíritos maus que estão acoplados a porcos. E na verdade isso é impossível, porque se de fato o espírito mau tomar posse de alguém ou de alguma pessoa, tem que ser um ser racional, inteligível, porque para expressar aquilo que o espírito mau tem a dizer. Da mesma forma com o espírito bom, quando o Espírito Santo arrebata alguém racional, inteligível, capaz de expressar aquilo que Deus quer naquele momento. Então aqui é uma imagem bíblica para nos mostrar de fato o poder de Jesus que expulsa e de fato e realiza o desejo dos expulsos impuros. Jesus não é um vingativo, mesmo aqui assim ele faz justiça, ele faz com que o Espírito vá para a manada, fique lá com elas. E diz o texto, e a manada se precipitou na água, morreu todo mundo afogado, a manada dos porcos, afogando-se nas águas. Então assim, essa é a questão do Espírito que toma posse, né, do corpo lá que é racional, é uma fábula. Não tem como explicar. Para tudo, no mundo físico e espiritual, só existe a validade da racionalidade, da inteligência, do saber, do suportar, do ter consciência do que se está acontecendo. Fora isso, imagine um macaco com espírito mau, um leão, será um gorila, sei lá, um mosquito da dengue, que é o mais comum entre nós, né? Então não tem sentido uma coisa dessa. Mas respeitamos o autor que quer nos mostrar também o outro lado. Como eu disse, o poder, a força de Deus que está em Jesus, que faz com que os espíritos maus saiam e vá destruir as manadas, afogando-as nas águas do lago. E aí vem o outro lado, né? Os homens que guardavam os porcos fugiram, porque é um ato de exorcismo coletivo. Coletivo enquanto dois homens, e coletivo enquanto esses espíritos vão de fato para os porcos. Isso significa que esse cara não tinha só 2 espíritos, ou 1 ou 3, tinha uma cacetada. Desceram, se precipitaram nos porcos e morreram afogados. E aí, nessa região, pela primeira vez, né, os autores mais importantes que estudam os textos há 50, 70 anos, afirmam que viram em Jesus um bruxo, um feiticeiro, ficaram assombrados e disse, não queremos você aqui, vai embora. Nós preferimos ficar com os nossos porcos do que com esses homens possuídos, do que com você aqui, porque você vai quebrar a economia. Se os porcos todos morreram, quem é que vai voltar no lugar agora? É claro, é uma reflexão um pouco bobinha, mas quer dar a entender o seguinte, que para Jesus o mais valioso é a vida. O mais valioso é a vida. Ao expulsar os demônios, ele mostra que, e mandando para os porcos, que os porcos são animais inferiores à vida humana. E além disso, animais indignos na lei de Israel. Então, em comunhão com a lei de Israel, e em comunhão com a vida que é de fato salva pela atitude de Jesus, existe esse exorcismo coletivo e ao mesmo tempo existe a rejeição da parte dos gadarenos e colocavam inconscientemente, não é por maldade, inconscientemente os porcos acima da vida humana, acima daqueles 2 homens que estavam de fato endemoniado. Não significa aqui que devemos massacrar os homens que não queriam Jesus lá ou apedrejar os porcos. É um fato.
E nesse fato, Jesus faz a opção pela vida, pela cura daqueles homens. Quando viram, então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. É uma cidade pequenininha, não precisa como um bairro nosso, não. E quando viram, né, e que as pessoas tinham contado, e que os homens estavam já sem demônio agindo normalmente, pediram a Jesus que se retirasse da região deles. Não só dali, mas da região. É uma espécie de rejeição, insisto, não por maldade, mas por sentir o perigo da perda econômica. Não por maldade, porque eles não sabem quem é Jesus. Eles apenas presenciaram algo que nunca tinham visto. Mas isso também abre um portal na consciência dele de que aquele homem chamado de Nazaré era alguém interessante, né? Mas no calor da conversa do momento, eles só viram em Jesus um bruxo, um feiticeiro, e pediu que ele se afastasse imediatamente dali. Portanto, a nós que cremos e seguimos ao Senhor, peçamos a Deus que sempre possamos valorizar a vida acima de qualquer coisa. Que não esqueçamos que a vida é o superlativo que mais se aproxima do absoluto que é Deus. Proteger a vida é ser amigo de Deus. Proteger a vida é garantir a futura existência. Difundir a vida é plantar novas gerações. Sem a vida, quem seríamos nós? E aqui vida vai entendida amplamente. A vida humana, a vida biológica, a vida metahistórica, a vida cosmológica, a vida natural, né? A vida em todo sentido, porque Deus não criou só a vida humana. Deus deu tanta importância que antes da vida humana, Deus criou uma vida natural, que é a bios, né? Em plenitude, depois de tudo é que Ele criou o homem. Que Deus nos ajude e nos fortaleça, nos dê sabedoria na promoção da vida e na alegria de vivê-la e tê-la cada vez mais ao nosso lado. Ofereçamos a Deus o nosso pão, nosso vinho, nesta quarta-feira, e agradeçamos a Ele por nos dar essa graça de celebrarmos esta Eucaristia diante do seu altar. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este pão que era trigo que alguém plantou, depois colheu e depois tornou-se salvação e deu mais vida e alimentou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício eucarístico seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que nos assegurais os frutos dos vossos sacramentos, concedei que o povo reunido para vos servir corresponda à santidade dos vossos dons, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Ainda que nossos louvores não vos sejam
necessários, vós nos concedeis o dom de vos louvar. Eles nada acrescentam ao que sois, mas nos aproximam de vós, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a sua paixão. Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu. E o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta, e nós vos suplicamos, e participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Murilo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que partiram na esperança da ressurreição, e de todos os que deixaram este mundo na busca da tua vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. E dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos. Santo Expedito e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, ó Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo.
A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todos os males. E dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos uns aos outros no Cristo Jesus nosso Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira todo e qualquer pecado do mundo. Guarde para a vida eterna. Amém. Estou aqui para ser amado e te amar, de olhar nos olhos e deixar-me apaixonar.
diante de ti, a vida inteira o teu amor, e confessar minhas fraquezas. Sou pecador, também estou aqui para pedir perdão pelas almas que ainda não buscam teu coração. Te amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora, me esperar por quem não espera em ti, e pelos que não creem eu estou aqui. Bendize a minha alma ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Oremos. Ó Deus, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que oferecemos em sacrifício e recebemos em comunhão, nos transmitam uma vida nova, para que, unidos a vós pela caridade que não passa, possamos produzir frutos que permaneçam por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos em paz, porque o Senhor nos acompanha. Demos graças a Deus. Sobe a Jerusalém, Virgem oferente sem igual. Vai, agradece ao Pai, teu menino luz, que chegou pro Natal. Boa noite. Deus abençoe, que os anjos tomem conta da sua família e da sua casa. Proteja cada um de vocês. E até amanhã, se Deus quiser, às 19h30, celebrando a Eucaristia, a oração mais perfeita da comunidade cristã. Fica com Deus.